Sabe aquela sensação no fim do mês? A gente olha para a conta e pensa, ué, para onde foi o dinheiro? Parece que mesmo com todo o trabalho, com o bom salário, ele simplesmente evapora. Pois é, hoje vamos mergulhar nesse mistério. Essa frase aqui é um clássico, né? Quase um mantra para quem se esforça muito. E olha, não tem nada de errado em querer aproveitar o fruto do nosso trabalho. A questão central é que, muitas vezes, essa justificativa acaba mascarando um problema mais fundo, o gasto no piloto automático, sabe? Sem uma intenção real por trás. Para entender isso melhor, nosso papo vai seguir 4 passos. Primeiro, vamos falar sobre o que é esse gasto no piloto automático. Depois, a gente vai ver a conexão emocional que o dinheiro tem. Aí, vamos descobrir qual é a pausa que pode mudar tudo. E, por fim, como é que se transforma a consciência em um novo hábito. Ok, então vamos começar pelo começo, o tal do gasto no piloto automático. Para a gente entender o que é o consumo consciente, primeiro é bom deixar claro o que ele não é. A ideia não é, de jeito nenhum, cortar o prazer, o lazer, o conforto. Consumo consciente é, basicamente, saber exatamente por que o dinheiro está saindo da conta. Porque quando o gasto não é consciente, ele vira uma rotina invisível. E como dizem, né? O que é invisível não dá para controlar. É aí que o dinheiro some. Certo. Agora vamos tentar entender qual é o motor que liga esse piloto automático. O que faz a gente tomar essas decisões financeiras sem nem se dar conta? Bom, a resposta, quase sempre, está nas nossas emoções. E esse fluxo aqui mostra perfeitamente esse caminho invisível. Olha só como funciona. Primeiro, surge um sentimento, pode ser cansaço, frustração. Em seguida, rapidinho, vem a justificativa. Ah, eu mereço. O terceiro passo é o gasto em si. E o último, que talvez seja o mais crucial, é o esquecimento. O problema não é o ato de gastar, mas a falta de uma pausa consciente no meio de todo esse processo. É isso. Muitas das nossas decisões com dinheiro não são nada racionais. Na verdade, são tentativas de aliviar a tensão, sabe? De aliviar a sobrecarga de um dia difícil. O gasto até gera um alívio momentâneo, só que esse alívio passa. Mas o impacto financeiro fica. E é aí que vem aquela famosa frase, nossa, eu nem sei com que eu gastei. Essa sensação de não saber para onde o dinheiro foi é o grande sinal de que o ciclo se repetiu. Então, a pergunta de $1 milhão é: como a gente quebra esse ciclo? A solução é surpreendentemente simples, mas olha, é muito poderosa. É sobre criar uma pequena pausa, um momento de reflexão que desliga o piloto automático. E o interessante aqui é essa comparação. De um lado, o consumo automático acontece sem pensar, se repete e, no fim, gera um arrependimento meio vago. Do outro, o consumo consciente tem uma intenção clara, a gente lembra dele depois e não gera culpa. Percebe? A diferença não está no valor do gasto, mas na qualidade da decisão. E como é que se cria essa pausa na prática? Com perguntas simples. A primeira é essa aqui. Por que eu estou querendo gastar isso agora? Essa pergunta força a gente a olhar para a motivação real por trás daquele impulso de comprar. A segunda pergunta vai ainda mais fundo. Isso aqui resolve um problema de verdade ou é só para aliviar uma sensação? É para consertar algo que quebrou ou é para aliviar o estresse daquela reunião? Distinguir uma coisa da outra é fundamental. E por último, será que eu vou lembrar desse gasto daqui a um mês? Muitas das nossas compras automáticas são tão pequenas, tão sem impacto nos nossos objetivos, que elas simplesmente se perdem na memória. O ponto mais importante é, essas perguntas não são para proibir de gastar de jeito nenhum. Elas são ferramentas para trazer consciência e desligar o modo automático. Ok, agora que a gente já tem as ferramentas, como garantir que elas vão ser usadas sempre? O segredo é focar em criar um hábito, de ter consciência em vez de ficar dependendo da força de vontade. Porque, vamos combinar, força de vontade é um recurso que acaba. Vamos ver uns exemplos práticos de rotinas que sabotam a gente. Sabe aquelas assinaturas que mal usamos? Os pedidos de comida só por conveniência? Ou aquelas comprinhas para compensar um dia ruim? Sozinhas, elas parecem não ser nada, mas quando a gente soma tudo, são elas que explicam aquele vazamento de dinheiro no fim do mês. E aqui está uma grande verdade. Força de vontade cansa. Ninguém consegue ser 100% disciplinado o tempo todo. Já a consciência organiza. O objetivo não é ficar vigiando cada centavo, mas sim entender os próprios padrões de consumo. E quando esses padrões ficam claros, a mudança acontece de um jeito muito mais natural. Isso nos leva a uma conclusão bem importante. Sem autoconhecimento, qualquer planilha financeira vira uma prisão, vira uma fonte de culpa, de frustração. Agora,
Com consciência, o controle se transforma numa ferramenta de liberdade. Uma ferramenta que permite que o dinheiro trabalhe a nosso favor na direção dos nossos verdadeiros objetivos. E é com essa ideia que a perspectiva muda completamente. A conversa deixa de ser sobre cortar gastos e passa a ser sobre dar uma direção para o dinheiro, alinhar ele com o que realmente importa. A questão final que fica para a gente pensar é: o dinheiro está indo sem rumo ou somos nós que estamos no comando, dizendo exatamente para onde ele deve ir?